Vamos começar o segundo tema, né, a segunda aula de genética, que a gente vai trabalhar um pouquinho dos conceitos das heranças sexuais e de mutações. E a gente vai falar um pouco também dos sistemas de determinação sexual, que vai ser logo de cara o nosso começo de aula, tá bom? A gente está dando uma sequência aí de 7 aulas de genética, que vai ser apenas a nossa aulinha de número 2. Mas vamos lá. Começando com a ideia de determinação sexual. Primeiro, pensando na nossa espécie, a espécie dos humanos, que eu trago essa imagenzinha aí dos Simpsons. A gente vai ver esse mesmo tipo de sistema em vários outros mamíferos, tá? Mas a gente pode ter sistemas diferentes ao longo de outras espécies. Como funciona no nosso caso? Todo homem, ele é XY em número de cromossomos. A gente está falando que a gente tem 46 cromossomos, sendo 2 deles o par sexual. E eu tenho 2 tipos de cromossomo, o cromossomo X e o cromossomo Y. Homens, como eu, teremos aí um par que é diferente. A gente tem um X e um Y. O cromossomo Y, inclusive, ele é menorzinho. E ele tem um gene ali, que é o chamado gene SRY, que vai levar à formação do nosso testículo, do nosso pênis e de outras características masculinas. Em contrapartida, mulheres são XX. E por não ter o gene SRY, elas vão formar o útero, o canal vaginal, tuba uterina e todo aquele processo do sistema genital feminino. Repare que as mulheres então vão ter 2 do mesmo cromossomo. A gente vai ver que um deles fica inativo, mas ela tem 2 do mesmo, 2 cromossomos X, enquanto que os homens é que vão ter cromossomos diferentes. Isso gera alguns tipos de questão. Por exemplo, quem é que determina o sexo de um filho? Então, se eu fosse ter um filho com a minha esposa, quem é que determinaria aí o sexo do bebê? Sempre é o homem, porque é o homem que pode mandar o X ou pode mandar o Y. E qual é a chance de mandar cada um deles? 50-50. Então, é sempre 50% de chance de ser mulher e 50% de chance de ser homem. Isso em questão de sexo biológico. Agora, isso nem sempre vai ser a realidade para outras espécies. Então, no caso aí de moscas drosófilas, tá? Aquela famosa mosquinha de fruta, a gente tem um sistema que é chamado de X0. A fêmea é XX, o macho ele é X. Ele não tem um par de cromossomos. Então, nesse caso, ele tem um cromossomo a menos em relação às mulheres. Funciona de forma muito semelhante, mas a gente tem já uma diferença aí no sistema de determinação. Outro muito curioso, já caiu na prova da UERJ discursivo, é o sistema ZW, que aparece em aves. Aqui a gente tem uma inversão de papéis. As mulheres, as fêmeas, no caso, né, que a gente está falando de aves, vão ser ZW, ou seja, vão ter cromossomos diferentes, enquanto que os machos vão ser ZZ. Então, no caso das aves, quem determina o sexo do bebê é sempre a fêmea e não o macho, como acontece nos mamíferos. A ideia de Z, W, X e Y, a gente só trocou a letra para facilitar, para que não ficasse confuso, tá? Mas aqui o sistema é muito semelhante. A gente tem um sistema mais curioso ainda em abelhas. Abelhas, a gente tem uma diferença na quantidade de DNA. Então, machos são haploides, então o zangão sempre tem apenas um cromossomo de cada tipo, enquanto que a fêmea, ela é diploide, muito louco. A fêmea, que é a rainha, ela vai ter a habilidade de fazer mais machos, que seriam os zangões, e mais operários, que também seriam fêmeas. Como que acontece a decisão? Se ela quer fazer um macho, ela simplesmente bota um óvulo, e esse óvulo se desenvolve a um zangão. É um fenômeno chamado de partenogênese. Agora, se ela quiser fazer uma nova fêmea, uma nova operária ou até uma nova rainha para substituí-la, ela vai precisar ter aí a presença do macho, o macho produz um gameta, a rainha produz um gameta e juntando os 2 gametas eu vou ter um organismo diploide, que vai ser obrigatoriamente fêmea. E existem outros que são mais curiosos ainda, que a determinação não é genética, não tem nada a ver com cromossomos sexuais e não tem nada a ver com quantidade de DNA, tem a ver com o ambiente. É o caso de algumas tartarugas e lagartos que o que determina é a temperatura. Por isso que o Projeto Tamar, para quem não conhece, é um projeto maneiríssimo de tartarugas, está sempre atento à reprodução delas. Porque com o aquecimento global, a gente está tendo cada vez mais tartarugas fêmeas. Porque o que é basicamente esse sistema de determinação? É uma temperatura crítica, vamos botar, sei lá, 34 graus Celsius. Qualquer temperatura acima disso durante o desenvolvimento, e é um momento chave, né, da formação dos órgãos sexuais, vai formar uma fêmea. E qualquer temperatura abaixo de 34 graus Celsius formaria um macho. Então, se a gente tem uma mudança no clima do planeta, a gente vai começar a ter um padrão diferenciado. Se antes nasciam aí às vezes mais machos, às vezes mais fêmeas, agora a gente começa a ter um padrão onde só está nascendo fêmeas, tá? Nem sempre é a fêmea que é em temperatura mais alta, isso varia de espécie para espécie. Mas na maioria delas esse que é o padrão, tá? Em geral a gente vai ter fêmeas em temperatura mais alta
e macho de temperatura mais baixa. Mas existe sempre uma temperatura que eu chamo de crítica, que é o meio do caminho. Em 34 graus Celsius exatamente, aí varia muito. Aí pode nascer tanto macho quanto fêmea. Mas essa temperatura média aqui é onde a gente vai ver a variação. E existem outros que basicamente a determinação sexual depende de posição. Então alguns animais são sésseis, tá? Existe, por exemplo, um verme marinho que se ele pousa no substrato, se ele pousa no solo, ele vai ser fêmea. Mas se ele pousa em cima de uma fêmea, aí ele vai ser macho, porque ele já facilitou o encontro. Então é muito louco como a diferença até de contato pode levar à mudança de reprodução. E para mim o mais doido de todos é o do peixe palhaço, né? Para quem conhece o Nemo, né? Basicamente eles têm uma mudança de sexo ao longo da vida. Então, ele tem a fêmea é a mais dominante e tem vários machos dominantes. E eles vivem num sistema hierárquico, onde tem o macho e a fêmea, que é as duas boladonas. E a gente tem a galera que é a galera da ralé, que fica ali sempre numa escala de importância. Se por acaso a fêmea acabar morrendo por algum motivo, o que acontece? O macho mais dominante, ele se transforma em fêmea, e aí o outro macho, que era o secundário aqui, passa a ser o macho mais importante daquele grupo. O que é muito louco, né? Porque no filme do Nemo, não sei se vocês vão lembrar, a mãe do Nemo desaparece. E aí o pai do Nemo começa a procurar. Basicamente o que aconteceria na realidade com o peixe palhaço é, se a mãe do Nemo desaparece do grupo, o pai do Nemo, que é aquele que tem capacidade reprodutiva, viraria fêmea e a gente teria um outro macho assumindo o papel dele. Ou seja, ele viraria, sei lá, mãe do Nemo. Uma coisa muito curiosa. Por quê? No caso ali não são órgãos sexuais, e sim a habilidade de produzir gametas. Então eles não têm essa necessidade de determinação previamente aí no começo da vida. Eles vão mudando ao longo da vida. O que é muito curioso como a gente vê cada espécie aí se alterando e mudando de acordo com a sua evolução, né, ao seu ambiente. Agora, vamos focar principalmente em humanos, né? Porque a gente vai trabalhar humanos principalmente em questões de vestibular. Então, vou focar nos tipos de heranças que a gente vai chamar de heranças sexuais. Começando pela que é o tópico número 2, que seria a herança ligada ao sexo, que seria um tipo de herança na qual a gente vai observar o gene sendo presente dentro do cromossomo X. Um exemplo clássico seria o daltonismo. Eu já vou falar de cromatina sexual e corpúsculo de Barr, tá? Agora, vamos lá. A herança ligada ao sexo, sempre que ela falar ligada, significa que ela não está restrita a um dos sexos. Ou seja, muita gente pensa, herança ligada ao sexo, então se está no cromossomo X, é herança de mulher? Não. Homens e mulheres têm cromossomo X, mas ela é ligada ao sexo no sentido que a expressão aqui vai ser diferente, porque mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto que homens só têm 1. Então, no caso, o tipo de herança aí, quando ela for recessiva principalmente, que é o caso do daltonismo, que é uma herança ligada ao sexo recessiva, vai ser muito mais fácil um homem acabar sendo daltônico do que a mulher. Porque se é recessiva, a gente está entendendo que normalmente eu deveria esperar que tivesse 2 alelos recessivos, 2 desenhos, vamos pensar em daltonismo, né? Para que o indivíduo fosse daltônico. Mas se o homem só tem um cromossomo X, ele vai precisar ser desenho? Não. Só um desenho já faz com que ele seja afetado. Então, no caso de anomalias recessivas, aqui vejam aqui à direita, mulheres são XX. Então, nas mulheres funciona como se fosse um gene autossômico, um gene que não tem nenhuma relação com o sexo. Para ser normal aqui seria o ter a visão de todas as cores, seria ser desão ou desão. Agora, para a mulher ser daltônica, ela deveria ser desenho. No caso dos homens, ele vai ter visão normal se ele tiver aí um desão, e ele vai ter uma visão afetada, ele vai ser daltônico se ele tiver um desenho. Por que ele só precisa de um? Porque o outro cromossomo que ele tem aqui é o Y, e o Y não tem o gene para o daltonismo, tá? Então, essa é a diferença aqui na expressão que acaba sendo muito curioso. Tem que ter um outro detalhe, uma curiosidade que aparece em questões. Muitas vezes nessas questões aparece o conceito de mulher portadora do gene. Quando ela usa esse termo portadora do gene, você tem que pensar que ela porta o gene, então ela porta o desenho, mas ela não manifesta a característica. Então esse termo portadora geralmente está associado sempre à mulher heterozigota. Porque tem como o homem portar o gene e não manifestar a característica? Não. Se ele porta o gene, se ele tem um desenho, ele vai manifestar, porque ele só tem um X. Tá? Agora, no caso, tem que ter muita atenção, porque às vezes eles usam o termo portadora da anomalia. Se for portador da anomalia, é porque tem a característica. E aí, por isso, é um indivíduo desenho. Eu sei que é confuso e só praticando realmente para você conseguir pegar essas diferenciações. E se fosse uma anomalia dominante?
Dominante, aqui a gente vai ver uma mudança de padrão. Quem tem o desão é que vai ser afetado. Então a mulher que for desão, desão ou desão, desinho, ela é afetada. E a mulher desinho, desinho é normal. Já o homem que tiver o desão vai ser afetado e o homem que só tiver um desinho, este vai ser afetado. Te dá até o nome, tá? De hemizigoto, no caso de homens. M porque só tem metade. Então não tem homozigoto ou heterozigoto, porque ele só tem um alelo. Ou ele tem um alelo dominante, ou ele tem um alelo recessivo. Isso que muda um pouco a característica. E um ponto importante de você perceber é a questão dos casais chaves, que aqui vai ser um pouco diferente. A gente está vendo aqui o casal chave que eu vou procurar, se eu estou lidando com uma herança sexual, não é o pais iguais e um filho diferente. Eu estou vendo pais que têm fenótipos diferentes. Então, se você percebe, e aí tem realmente prática, você olha para o aredograma e eu estou vendo claramente que tem mais mulheres ou mais homens que têm essa característica. Você tem que desconfiar que não é uma herança autossômica. Porque aqueles casais chaves que a gente viu na aula 1, eles servem principalmente para heranças autossômicas. Eu vou ver pais iguais, filho diferente. Filho é afetado, herança recessiva. Os pais são afetados, herança autossômica dominante. Mas em alguns momentos a gente vai observar uma diferença muito grande de padrão entre os indivíduos do sexo feminino e os indivíduos do sexo masculino. E aí você tem que desconfiar de herança ligada ao sexo. Caso eu tenha uma mulher afetada, casada com um homem não afetado, e eu tenho vários filhos e eu observo um padrão esquisito, fiquem atentos. Qual é o padrão esquisito? Todos os homens vão ser afetados e todas as mulheres não sendo afetadas. Por que eu boto todos e todas aqui? Se tiver um filho homem e uma filha mulher, dá para ter certeza que está se tratando de um tipo de herança ligada ao sexo? Não. Mas se eu tiver, por exemplo, 7 homens todos afetados e 7 mulheres todas não afetadas, aí você tem certeza. Porque a chance disso acontecer numa herança autossômica seria loucura, muito, 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 muito baixa. E aí por que nesse caso, quando uma mulher é afetada, ela vai poder ter todos os homens afetados e o pai aqui não afetado vai ter todas as filhas mulheres não afetadas? Isso é o caso de uma herança ligada ao sexo recessiva, como é o caso do daltonismo. O homem, ele é o mais fácil a gente observar esse padrão, porque o homem é XY. Então de quem ele recebeu o Y? Ele recebeu do pai dele. E o que ele recebe da mãe? O X. Então se a mãe é daltônica, ela é XDzinho, XDzinho. Tem como ela ter um filho homem que não seja daltônico? Não tem. Todos vão ser. Porque ela só tem XDzinho para dar para o seu filho. Então o homem, naturalmente, aqui vai ter um XDzinho da mãe e um Y do pai vai ser afetado. Da mesma forma, o pai aqui, ele vai entregar o quê para sua filha? Ele vai entregar sempre o X. Então se ele é XDzão Y, porque ele não é daltônico, ele obrigatoriamente passa para sua filha um Dzão. Então a ideia é que vai até além. Pais não daltônicos com certeza vão ter filhas não daltônicas, porque sempre vão mandar um Dzão, independente do que vem aqui. Nesse caso vem um Dzinho, porque a mãe é daltônica, mas o pai não daltônico, ele precisa ter filhas também não daltônicas. Então esse é um padrão que você pode reconhecer. E no caso de uma herança ligada ao sexo dominante, inverte. É o mesmo genótipo, ó, se vocês repararem, o pai vai ser XDzão Y e a mãe XDzinho, XDzinho. Só que agora a herança é dominante. Então, se a herança é dominante, o pai que é XDzão Y, ele é afetado. E como o pai só tem o XDzão para doar para sua filha, toda filha mulher vai ser afetada. Enquanto que todo filho homem aqui nunca vai ser afetado, porque se a mulher não é doente, não tem a característica, ela é Dzinho, Dzinho. Logo, o filho em questão aqui vai receber um XDzinho da mãe. Porque o que ele recebe do pai? O Y. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente pensa em heranças ligadas ao sexo, o pai, ele sempre manda o X para a menina e manda o Y para o menino. Ou seja, o pai de nada influencia na característica do menino e ele influencia muito na característica da menina, porque ele vai ter certeza do que ele vai mandar. Tá? É isso que eu quero que vocês observem aí no caso de um casal-chave, quando você desconfiar de uma herança ligada ao sexo. Lembrando, adianta olhar um casal que tenha 2 filhos, um menino e uma menina, ou 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas? Não, isso não é certeza de nada, isso é para desconfiar. Agora, se eu tenho 7 meninos, 7 meninas, 5 meninos, 5 meninas, ali ele vai plantar para você entender se é de fato uma herança ligada ao sexo ou não. E aí, lembrando, se for mãe afetada passando para filhos afetados, vai ser uma herança recessiva. E se for pai afetado mandando para meninos afetados, vai ser uma herança ligada ao sexo dominante. Tá?
Agora, o que é o corpúsculo de Barr que está aqui? O corpúsculo de Barr, ou também chamado de cromatina sexual, é uma forma de percepção do padrão XX em mulheres, tá? Basicamente, o que acontece é o seguinte: se homens são XY e mulheres são XX, dá para entender que não é necessário a pessoa ter 2 cromossomos X para sobreviver. Ela só usa um cromossomo X. No caso do homem, ele só tem um X, então é esse que ele vai usar. Agora, no caso das mulheres, como elas têm 2 cromossomos X, um deles fica inativo. E ele vai condensar e forma uma estrutura que é um corpúsculo, que a gente via na lâmina. Esse corpúsculo, ele foi descoberto por um cientista chamado de Barr, e por isso o nome virou corpúsculo de Barr. Ou a gente poderia falar que essa condensação é uma cromatina e ela está associada ao sexo, por isso o nome de cromatina sexual. Agora, por que isso é impactante? Isso caiu na UERJ recentemente. A gente tem que entender que, no caso das mulheres tradicionais, mulheres seriam XX, sempre vai ter um X ativo e um X inativo. Enquanto que no homem, o único X que ele tem está ativo. Só que tem genes aqui que vão estar associados a certos nossos locais, né, de cromossomo X. Como é o caso aí do daltonismo, é o caso, por exemplo, da cor da pelagem do gato. Cor de gato tem 3, tá? Branco, preto e laranja. Perdão, gente. A cor preta e a cor laranja ela é determinada por um gene que está localizado no cromossomo X. E a cor branca tá em um outro gene que é autossômico, tá no cromossomo aí bem diferente, bem distante. Ou seja, no caso de homens que são XY, ou ele tem a cor preta ou ele tem a cor laranja e ele pode ter ou não o branco. Então ele pode ser preto com branco, ele pode ser só preto, ele pode ser laranja com branco e ele pode ser apenas laranja. Ele vai sempre ter ou a cor laranja ou preto, isso é óbvio, porque precisa ter ali algum alelo ocupando aquele locus gênico no cromossomo X, mas ele pode ter o branco ou não acompanhando. E por isso ele tem essas 4 possibilidades de cores. No caso das fêmeas é um pouco diferente. No caso das fêmeas, elas têm 2 cromossomos X. Então elas podem ter 2 cromossomos X com alelo P, elas podem ter 2 cromossomos X com alelo L, ou ela pode ter um cromossomo X com P e o outro com L. Então, qual vai ser a cor desse gato aí, na verdade, dessa gata em questão? Ela vai ter a cor preta, vai ter a cor laranja, porque eles são codominantes, e eles vão ter aí também a cor possivelmente branca, que é o gato tricolor, que na verdade é a gata, porque só gatas podem ter 3 cores, uma vez que só elas terão 2 cromossomos X. Agora, como que é manifestado? Eu falei que acaba sendo codominante na expressão, mas é um pouco mais profundo do que isso. Como um cromossomo X é inativado, você poderia pensar, ué, ou ele vai ser preto ou vai ser laranja, porque só vai expressar um cromossomo X. Só que a inativação do cromossomo X em cada célula é aleatória. Ou seja, em algumas células a gente vai observar a inativação do X, que era preto, e aí qual vai ser a cor da pelagem naquele local? Laranja ou laranja com branco. Em outros locais, a gente vai observar a inativação do cromossomo que tem o L, e aí com isso vai acabar formando o pigmento preto ou o pigmento preto com branco. E aí a gente cria esses padrões muito loucos, que é o caso desse gatinho que está aqui, dessa gatinha. Ela tem aqui uma região que está preta, uma região que está branca e uma região que está laranja. Depende do quê? Depende de qual X foi inativado aqui nessa região. O que torna um fenômeno muito lindo que a gente chama de mosaicismo, tá? Que esse forma um mosaico de cores diferentes. E esse mosaico aqui de uma fêmea tricolor, muitas vezes é chamado de fenótipo cálico, tá? E a UERJ basicamente pedia para você explicar por que só fêmeas podem ser aí cálicas. E a resposta clara seria você dizer que só fêmeas têm 2 cromossomos X, mas o fenótipo se manifesta porque um desses cromossomos X será inativado, formando a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Tá? Agora, aqui nesse quadrinho, ele mostra pra gente que existe mais uma variação. A gente vai falar um pouquinho dessas mutações, mas tem indivíduos que nascem com 3 cromossomos sexuais, ou XXX ou XXY. No caso de indivíduos que são XXY, eles nascem como indivíduos do sexo masculino. Mas como tem 2 cromossomos X, um deles vai ficar inativo, tá? E no caso de mulheres que são XXX, que é o chamado triplo X, elas vão inativar 2 cromossomos X e manter só um ativo. Ou seja, a regra não muda. A gente só pode manter um único cromossomo X ativo. Agora, qual é esse cromossomo? Vai ser aleatório. A cada célula a gente vai ver isso na ativação. E é o que gera a pergunta, ué, uma mulher heterozigota, então ela é daltônica em parte? A resposta é sim. Como a mulher heterozigota tem o alelo Dzinho para o daltonismo e tem o alelo Dzão para a formação correta dos cones, vai ter uma deficiência parcial
na visão dessas cores, porque alguns cones vão ser formados de forma defeituosa e outros vão ser formados da forma correta. Então a gente vai observar que essas mulheres vão ter a visão das três cores, os três cones, né, o vermelho, o azul e o verde, mas não vai ser tanta variação quanto a gente observaria numa pessoa que fosse XDzão, XDzão. O que é muito curioso, tá? Agora, tendo dito isso, isso geralmente não influencia em cálculo, porque essa inativação é aleatória, então não tem como prever a característica em si, tá? Para fins de cálculo, mulheres XDzão, XDzinho serão mulheres com visão normal, não são mulheres daltônicas, tá bom? Agora vamos seguir para os nossos tipos de herança. A gente já viu então a ligada ao sexo, que é quando o gene está no cromossomo X. O exemplo clássico seria o daltonismo. A gente tem herança restrita ao sexo. Restrita significa dizer que ela só está presente num sexo. É quando a herança depende do cromossomo Y, ou seja, o gene tem seu locus no cromossomo Y. É o caso do gene SRY, ou seja, ele só vai ser passado de pai para filho. E é obrigatório, ou seja, se o pai tem, o filho tem que ter, porque se eu tenho meu cromossomo Y aqui, de quem eu recebi ele? Eu recebi do meu pai. Então, se meu pai tinha aquele gene, eu vou ter também, tá? Esse tipo de herança muitas vezes também é chamado de herança holândrica. Como é que eu vou observar esse padrão ali em um heredograma? Eu vou observar só homens com essa característica e toda vez que o pai tiver, todos os filhos homens precisam ter. Repara que é diferente, você vai falar, mas o daltonismo é mais presente em homens. E pode ser que em algum tipo de heredograma só tenha homens afetados? Pode, e pode ser herança ligada ao sexo recessiva. Só que nesses casos, o que eles vão plantar ali para você ver a diferença? Eu vou ver às vezes um homem daltônico aqui, mas os filhos não vão ser daltônicos, não todos pelo menos. E aí você vai observar que o que está acontecendo aqui? Quem é que passa, no caso do daltonismo, para o filho homem? É a mãe ou é o pai? É a mãe, porque é a mãe que manda o X. Tá? Então aqui eu tenho uma obrigatoriedade. Se o pai tem, todos os filhos homens vão ter, e eu nunca vou poder observar nenhuma mulher manifestando essa característica. Tá? Eu botei aqui para completar o nosso esquema, lembrar que heranças autossômicas são as heranças não sexuais, tá? Então são heranças que estão nos cromossomos aí de 1 a 22. É o caso do albinismo, é o caso de cor de ervilha, aquelas coisas todas que a gente conversou, que não trabalha, tá, a ideia de sexo diferente influenciando. E existem mais 3 tipos de herança que são chamadas de heranças sexuais. Tem herança parcialmente ligada ao sexo, tá? Que ela tá aqui embaixo. Ela tá numa região que é homóloga entre o cromossomo X e o Y. Então tem trechos, tá, do cromossomo X e do Y que são os mesmos. O cromossomo Y não é muito diferente, ele é um X modificado. Então, se tiver numa região homóloga, ele basicamente vai se comportar como se fosse um gene autossômico. Então, a fins de cálculo, ele não vai mudar nada. Por isso que o vestibular praticamente não usa esse tipo de herança, tá? É o caso apenas de uma doença mais famosa chamada xeroderma pigmentoso. Para quem já viu filmes aí e gosta de comédia romântica, que na verdade é romance dramático, tá? É de uma menina que tem xeroderma pigmentoso, por isso ela não pode pegar sol de jeito nenhum. Aí eu acho que chama Sol da Meia-Noite. Para quem gosta aí desses melodramas, vale a pena ver o filme. A gente tem herança influenciada pelo sexo. Aí influência significa que não é um gene de caráter aí de cromossomo sexual. Na verdade é uma herança autossômica, mas ela é influenciada pelo sexo, ou seja, ela é influenciada pelos níveis de testosterona. É o caso da calvície. Ou seja, são os mesmos genes, porque é herança autossômica, todo mundo tem 2, só que dependendo do nível de testosterona, a expressão, o fenótipo vai ser diferente. E aqui vamos entender o caso da calvície. No caso de homens e mulheres, o alelo Czão vai indicar a calvície, pode ser chamado de celinha muitas vezes, e o alelo Czinho, ou apenas C, vai ser o alelo para não ter calvície, para você ter sempre cabelo sobre a sua cabeça. O que acontece? Em homens, porque a gente tem mais testosterona, apenas um Czão, ou celinha, o C de calvície, já vai manifestar a calvície. Ou seja, eu posso ser Czão, ou celinha, celinha, ou ser Czão, Czinho, ou ser celinha, Czinho, que eu vou ser calvo. Ou seja, no caso de homens, um alelo já basta. Mas se eu for Czinho, não vou ser calvo. É o que eu torço para que eu seja. Agora, se eu for aí mulher, aí no caso das mulheres, na verdade, né, porque o meu sexo já está definido biológico, eu vou ter aqui uma outra forma de expressão. Para as mulheres, eu preciso ter 2 alelos para calvície para que a mulher torne-se calva. Ou seja, apenas as mulheres Czão, ou celinha, é que vão ser calvos, enquanto que as mulheres heterozigotas ou homozigotas recessivas não manifestam a calvície. Por quê? Porque tem menos testosterona sendo produzida no corpo.
tá? Óbvio que isso pode mudar dependendo de aí injeções de testosterona ao longo da vida e pode mudar, obviamente, caso a caso. Eu até falei que torço para que seja, mas eu já fiz teste genético, eu descobri que eu sou C-linha C, ou seja, eu sou heterozigoto. Por enquanto, minha cabeça ainda tá cheia de cabelo. Meu pai também era heterozigoto e nunca ficou careca, porque depende um pouco de expressão e os níveis de testosterona, eles vão flutuando ao longo de uma vida. Ele é maior durante a puberdade e depois abaixa, então pode ser que eu tenha escapado aí da calvície. Mas isso é uma mudança que a gente vai falar depois em evolução, chamada de epigenética, uma mudança de expressão. Mas eu tenho um gene, então posso passar para os meus filhos, tá? E por fim, tem a herança mitocondrial. Herança mitocondrial também às vezes pode parecer com herança de cloroplasto. A gente está falando de herança de DNA de uma organela, tá? Que no caso aqui seria a mitocôndria. A herança mitocondrial, ela acontece aí da passagem de mãe para todos os filhos. Por quê? Durante a fecundação, a gente vai ter a passagem das mitocôndrias por parte apenas da mãe. Então, o zigoto, que é a nossa primeira célula, é basicamente a célula da mãe. O que a gente recebe do nosso pai? Apenas o núcleo. Então eu só recebo os 23 cromossomozinhos que vêm do meu pai. De resto eu não recebo nada. Então todas as mitocôndrias que eu tenho nas minhas células vieram diretamente da minha mãe. Então se minha mãe tiver alguma anomalia num gene mitocondrial, eu também vou ter obrigatoriamente, bem como todos os meus irmãos vão ter. A herança mitocondrial ela é raríssima, a gente não estuda muito ela, mas ela é bem importante para a gente entender a nossa linhagem materna, porque a gente vai sempre recebendo a partir da mãe. Ou seja, a minha avó materna tem o mesmo DNA mitocondrial do que o meu, a minha bisavó materna também é a mesma coisa. E a gente consegue observar essa linhagem, é muito importante para estudos genéticos aí populacionais. Além disso, é muito importante a identificação de cadáver, porque é um genoma que eu posso ter exatamente igual comparando de indivíduos diferentes. Então, o meu DNA mitocondrial é exatamente igual ao da minha mãe, salve raríssimas exceções caso tenha tido uma mutação, mas não é um genótipo que sofre muita mutação não, tá? Então, o casal chave, você vai observar uma mulher tendo, todos os filhos têm que ter, mesmo que o marido não tenha aqui, tá? E aí vamos para a segunda parte da nossa aula, que seriam as mutações. Então a gente tem vários tipos de mutações, mas a gente vai focar principalmente em dois grandes grupos. Mutações gênicas, que são em genes, e mutações cromossômicas, que vão afetar os cromossomos. A mutação gênica que mais aparece em vestibular, ela pode se acontecer de três formas, por substituição, deleção ou adição ou inserção, que seria basicamente substituição, substituir um tipo de nucleotídeo por outro. Então aqui no meu exemplo, eu substituí esse A por um T, e aqui a gente está vendo a substituição acontecendo no finalzinho aqui. Ó. A gente tinha apenas um azulzinho, agora esse amarelo foi substituído por esse azul. A substituição ela não é tão problemática, tá? Porque ela só vai alterar um códon. E pode ser até uma mutação silenciosa, porque vale lembrar que o código genético ele é degenerado, ou seja, mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Então, esse tipo de mutação ele é mais simples e geralmente gera menos alterações na proteína. Agora, as mutações por deleção, que é quando a gente tira um nucleotídeo fora, ou inserção, quando adiciona um nucleotídeo a mais, isso aqui é problemático pra caramba, porque ele não afeta um códon apenas, ele vai afetar todos. Porque tem que lembrar que o nosso códon é quando a gente tem 3 nucleotídeos de sequência, que está lá no RNA mensageiro. E obviamente aqui é mutação gênica, eu estou falando de mutação no DNA, mas vai influenciar no RNA mensageiro. Então se eu altero um ao adicionar ou tirar, eu estou mudando todos os códons após essa mutação. Então é um tipo de mutação que gera mudanças drásticas, tá? Cuidado que isso aí vira e mexe, aparece também em vestibular. Agora, as mutações que mais aparecem muitas vezes, assim, quando a gente fala de múltipla escolha, são as mutações cromossômicas. E elas são de dois subtipos, numéricas ou estruturais. A gente vai começar pelas estruturais, são aquelas que menos caem, tá? Elas podem ser, por exemplo, por deleção, então some um trecho do DNA. Aconteceu aqui, por exemplo, nesse vermelho, aconteceu aqui no primeiro. Pode ser por duplicação, então uma região é duplicada e aí um cromossomo fica maior do que o outro. Isso também pode acontecer. Pode ser por inversão de posição, essa aqui faz diferença nenhuma quase. Ela vai mudar um pouquinho a questão da taxa de crossing over, mas é quase que relevante, o que a gente chama de inversão. E a gente tem a translocação, que também afeta pouco, que é quando ela muda de posição no cromossomo. Ou seja, tá vendo? Aqui está o azul e o rosinha, aqui a gente teve uma mudança de posição. Parte do azul foi para o rosinha e parte do rosinha foi para o azul. Também não muda tanto assim a questão da relação, tá? E a gente tem certas inversões, tá, que vão ser muito singelas e por isso nem geram resposta no indivíduo. Agora, o que cai mais em múltipla escolha são as mutações cromossômicas numéricas. Elas podem ser por dois tipos, por euploidia, que também pode ser chamada de poliploidia,
que é quando a gente vai alterar o conjunto de cromossomos, ou seja, um indivíduo que é diploide, ele vira triploide, ou seja, ele passa a ter 3 cópias de cada cromossomo. Então, no nosso caso, a gente tem 23 tipos diferentes. A gente tem nas nossas células, que são diploides, 46 cromossomos. Se eu, por acaso, tivesse uma célula que passasse a sofrer esse tipo de mutação, ela poderia agora, em vez de ter 46, seria 46 mais 23, seriam 69 cromossomos. Isso não acontece em animais e segue, tá? Ou seja, se acontecer, isso é letal. Agora, em plantas, isso pode acontecer. E geralmente acontece para formar espécies a partir de híbridos, chamada especiação por hibridização, o que forma uma chamada alopoliploidização. Imagine que eu tenho uma espécie que tem 22 cromossomos e outra que tem 24. Então essa aqui tem um pouquinho mais. Quando eles forem se juntar, essa aqui que tem 22 forma um gameta com 11. Essa aqui que tem 24 forma um gameta com 12. Somando as duas, dá 23. Existe par de homólogos? Não, porque não existe par, é um número ímpar. Então, esse ser vivo, ele seria infértil. Ele não conseguiria produzir seus gametas e não conseguiria se reproduzir. É o caso do limão Tahiti. Por isso que limão, aquele verdinho que a gente encontra no mercado, não tem semente. Agora, pode acontecer uma poliploidização, tá? Dessa forma, alopoliploidização, que é o quê? Logo depois que formou esses 23, por algum motivo, a gente não entende por quê, ele duplica e faz 46. E aí ele passa a ter um número par e passa a ser fértil, consegue produzir semente. O que é muito loucura, tá? E aí a gente tem uma nova espécie, porque não é a espécie 1, não é a espécie 2, é uma mistura das duas, mas que é fértil e é capaz de produzir sim gametas, tá? Como eu falei, isso acontece em plantas, não acontece em animais. Animais, como a gente pode ver a mula, que é a junção aí de burro com o cavalo, eles não têm capacidade reprodutiva porque formam um número ímpar de cromossomos e por isso ele não tem a capacidade de produzir gametos, porque a meiose não acontece, porque não há esse pareamento dos homólogos, tá? Agora, o mais comum mesmo são as chamadas aneuploidias. A aneuploidia é quando a gente tem aí uma alteração num número único de cromossomos, ou seja, eu tenho apenas um cromossomo a mais, um único par é afetado, tá? A gente tem algumas síndromes famosas, e aí eu gosto de citar essas 5 aqui que estão aqui no slide, tá? A síndrome de Turner é quando o indivíduo nasce, em vez de 46 cromossomos, ele nasce com 45 cromossomos, porque ele nasce com apenas um cromossomo X e nenhum par para ele. Então ele é o X0. Lembrando que em moscas isso é normal, mas para humanos não, deveria ser XX ou XY. E aí, caso nasça X0, a gente tem aí uma mudança, uma anormalidade, que seria a síndrome de Turner. A gente tem a síndrome de Klinefelter, que é essa que está na imagem, é um indivíduo que nasce com um cromossomo sexual a mais, e aí nesse caso ele é XXY. É um homem, mas tem pequenas alterações que trazem características mais femininas no corpo. A gente tem a síndrome de Down, também 47 cromossomos, só que o cromossomo extra é o cromossomo 21. Então esse indivíduo nasce com uma trissomia, ou seja, ele tem 3 cromossomos 21. Na síndrome de Patal, a gente tem 3 cromossomos 13, então a trissomia do cromossomo 13. E na síndrome de Edwards, a gente tem 3 cromossomos 18. Síndrome de Down cai bastante no vestibular. Síndrome de Patal e Edwards mais raro, tá? Se você vai fazer algum vestibular paulista, eu ficaria ligado, principalmente no sul, eles gostam de cobrar também. E aí é mais cobrar a relação do número, tá? Então lembrar que síndrome de Patal é o 13, síndrome de Edwards é o 18, tá bom? No mais, por hoje a gente vai fechar a nossa aula e a gente segue depois a genética com a nossa aula de número 3, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!